Bom dia, bom dia! Começando mais uma live empresarial, trazendo um tema muito legal, muito interessante, que voltou a ter uma relevância, pelo menos na minha opinião, né? Que é a questão da possibilidade da penhora de cotas envolvendo a chamada Sociedade Limitada Unipessoal, a SLU, e essa discussão agora, esse embate aí entre uma anterior decisão do Superior Tribunal de Justiça com uma recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então essas duas decisões, logicamente eu não vou me debruçar aqui em leitura dessas decisões, mas são decisões muito importantes, mas que na minha opinião realmente são capazes aí de gerar muita dúvida no manejo dessas ações, desses processos envolvendo a penhora de cotas de SLU e consequentemente de sociedades limitadas no Brasil. E todo mundo sabe, né, a questão hoje, o grande desafio hoje dos advogados, né, do Poder Judiciário, enfim, todos aqueles atores aí que estão envolvidos aí em processos e litígios, é conseguir a efetivação de direitos. É muito complicado hoje você conseguir localizar bens em nome do devedor, você conseguir fazer a penhora, você conseguir efetivar aquela sua pretensão. E toda vez que surge algum tema envolvendo com a possibilidade da penhora de algum determinado patrimônio, automaticamente isso desperta muita atenção. Em maio agora de 2025, o Superior Tribunal de Justiça ele julgou um caso muito interessante, envolvendo a possibilidade... Oi tia, tudo bem? Obrigado aí pela companhia, um beijo no coração da senhora. E o STJ ele julgou um caso muito interessante sobre a possibilidade da penhora de cotas de uma antiga EIRELI, né? Ou EIRELI, como alguns preferem dizer à época. E a EIRELI, como todos sabem, ela foi criada pela Lei 12.441 de 2011 e a EIRELI deixou de existir com a entrada em vigor da Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874 de 2019. Por que ela deixou de existir? Porque foi criada a chamada Sociedade Limitada Unipessoal, a famosa SLU, permitindo que uma única pessoa que não queira ter sócios constituir uma sociedade limitada com uma, entre aspas, proteção do seu patrimônio pessoal em razão dos riscos da atividade econômica que são inerentes à própria atividade econômica. Então o legislador colocou de lado a EIRELI, deixou de existir, passou a deixar de existir a EIRELI e colocou no seu lugar a Sociedade Limitada Unipessoal. E aí é importante também deixar claro de que a Lei da Liberdade Econômica, ela futuramente, né, ela determinou que essas empresas limitadas de responsabilidade, empresas individuais de responsabilidade limitada, a antiga EIRELI, se transformariam automaticamente em SLUs, Sociedades Limitadas Unipessoais, independentemente da comunicação nos órgãos competentes. Então quem tinha uma EIRELI automaticamente passou a ter uma SLU. E essa decisão do STJ ela é bastante interessante porque se debruçou no cenário da possibilidade ou não da penhora das cotas desse único sócio, agora ele proprietário de uma sociedade limitada unipessoal. E o STJ lá em maio de 2025, ele foi muito firme nesse posicionamento dele. Olha, a sociedade, as cotas, ela faz parte do patrimônio desse único sócio e não da sociedade. Então, consequentemente, não haveria necessidade, melhor colocando, da instauração, da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, do instituto, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecido lá no artigo 133 do Código de Processo Civil, com as condições normativas lá do artigo 50 do Código Civil. Então, só reiterando, o STJ disse o seguinte, em resumo: não há necessidade da instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em se tratando da penhora de cotas de um sócio numa sociedade limitada unipessoal. Ok, o tempo passou e aí, agora recente, no mês passado, em agosto de 2025, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu uma decisão muito, como que eu posso dizer, muito polêmica, muito interessante. Li a decisão, li o acórdão, refleti bastante, mas na minha opinião uma decisão que contraria sim aquilo que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. E nessa decisão, nesse acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, a 37ª Câmara, se eu não estiver enganado, decidiu que para você penhorar as cotas de um sócio numa sociedade limitada unipessoal, é obrigatório a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, lógico, atendendo aos critérios normativos lá do artigo 50, abuso da personalidade jurídica causada pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, com o procedimento estabelecido lá no artigo 133 do Código de Processo Civil. Então percebam aqui esse embate. O STJ decidindo que não há necessidade da instauração, posso penhorar livremente as cotas desse sócio, em contrapartida, o Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo, olha, não, você não pode penhorar as cotas, você pode até penhorar, só que antes você precisa passar pelo Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Pessoal, olha só, lógico, salvando interpretações, salvando os embates aí, as paixões pelo Instituto, e eu particularmente gosto muito do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica e sou um defensor da personalidade jurídica. Eu sempre costumo dizer, né, em todas as minhas aulas, em todas as minhas conversas sobre o assunto, de que eu sou um defensor da personalidade jurídica. Eu acredito que você só vai poder desconsiderar a personalidade jurídica em casos extremos, ou seja, demonstrando de maneira efetiva o abuso da personalidade jurídica, causado por dois motivos: ou o desvio da finalidade ou a confusão patrimonial. Demonstrou, ok, o magistrado tem o dever de determinar a desconsideração. E aí eu não vou nem entrar na seara da teoria maior, da teoria menor. Isso eu acho que é uma situação que eu já me debrucei em outros momentos, mas não é o caso da gente discutir agora. Então eu, Charles, gosto muito de se proteger a personalidade jurídica, senão não tem sentido eu criar a personalidade jurídica e defender a personalidade jurídica. Eu sou um defensor dela. Então por isso que o Instituto da Desconsideração ele tem que ser visto com muito cuidado e com muita cautela no momento da sua aplicação. Ótimo, passada essa fase, na minha opinião, eu acredito que ser sim possível a penhora de cotas desse sócio sem ter que passar pelo Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Então, na minha opinião, eu acredito que o STJ foi mais feliz nesse posicionamento do que o Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí, eu vou fazer a defesa desse meu posicionamento. Olha só, na minha concepção, quando eu peço a penhora das cotas desse sócio, eu estou pretendendo a penhora de um patrimônio pessoal desse sócio. Eu não quero a desconsideração. Para que serviria a desconsideração? Caso eu queira pegar um patrimônio da sociedade. Então existe um débito em nome do sócio, pessoa natural, CPF, eu descubro que ele é sócio de uma determinada empresa e sei que essa empresa tem patrimônio. Ok, então aí eu instauro um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pretendendo o quê? O patrimônio da empresa, pegar o patrimônio da empresa. Nesse caso específico, com todo o respeito, tanto as cotas como as ações, dependendo
se for uma sociedade anônima, se for uma sociedade por cotas, eu estou pretendendo penhorar as cotas, que é patrimônio do próprio sócio, não é patrimônio da sociedade. Então, por isso que para mim não haveria necessidade de uma instauração da desconsideração da personalidade jurídica aí de uma maneira inversa. Eu colocando a sociedade, a empresa no polo passivo, pretendendo o patrimônio dela em razão de uma dívida do seu sócio. Mas não é o caso, porque a cota ou a ação é patrimônio do sócio, patrimônio pessoal do CPF dele, da pessoa natural. E aí, eu vou me valer de um dispositivo lá do Código de Processo Civil, que o STJ também faz referência a esses dois artigos, o artigo 835, inciso 9, e o artigo também 861, ambos do Código de Processo Civil. Olha só, artigo 835 do CPC. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. Então, ela estabelece dinheiro, títulos da dívida pública, tal e etc. Inciso 9. Ações e cotas de sociedades simples e empresárias. Então, o próprio legislador já estabelece que eu posso penhorar a cota de um determinado sócio. E aí o próprio STJ faz uma referência ao artigo 861 também do CPC, quando ele determina o procedimento dessa penhora. Olha só, penhoradas as cotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, e aí eu estou colocando no bolo também a SLU, o juiz assinará prazo razoável não superior a 3 meses para que a sociedade 1. Apresente balanço especial na forma da lei, 2. Ofereça as cotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual, maravilha, e 3. Não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das cotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado em dinheiro. Isso aí pode até ser uma situação dessa questão do procedimento para uma outra live. Então, olhem só, o STJ permite a penhora de cotas, ok? Inclusive estabelecendo o procedimento. E aí, eu também vou me valer de um outro artigo, agora do Código Civil. Artigo 1026 do Código Civil. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre que a este couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da cota do devedor, cujo valor apurado na forma do artigo 1031 será depositado em dinheiro no juízo da execução até 90 dias após aquela liquidação. Então percebam, o próprio legislador, tanto no Código de Ritos, Código de Processo Civil, como no Código Civil, ele estabelece a possibilidade dessa penhora. Então, não, na minha visão, não existe a necessidade da instauração de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para eu penhorar cotas tanto de uma sociedade normal, tanto de uma sociedade limitada com pluralidade de sócios, com 2 ou mais sócios, quanto na SLU. Por quê? Reitero, a cota pertence ao patrimônio pessoal do sócio e não à sociedade. Agora, lógico, se o patrimônio for da sociedade, aí eu tenho que instaurar um procedimento, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque o que eu estou buscando não está no CPF, está no CNPJ. Aí tudo bem. Só que neste caso específico, com todo o respeito e lógico, guardado aqui a outras interpretações sobre essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, e rendo aqui o meu respeito a ele, mas particularmente não entendo como uma decisão correta, especialmente olhando sob esse prisma do Superior Tribunal de Justiça, porque, repito, o patrimônio não é do CNPJ, esse patrimônio é do CPF. Então, em resumo, para mim, Charles, a polêmica em razão dessa última decisão agora de agosto, que é posterior a esse precedente de maio de 2025. E até interessante, essa decisão aqui do STJ,
ela é fruto de uma decisão também do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vem em linha com esse mesmo posicionamento do STJ de que não há necessidade da instauração do incidente. Então, essa recente decisão agora do TJ de São Paulo, ele é contrário não só a esse posicionamento do STJ, como também de outros precedentes do próprio Tribunal de Justiça, de São Paulo. Então, em resumo, para mim, não há polêmica. Eu posso sim penhorar as cotas de um sócio de uma sociedade limitada, seja ela uma sociedade limitada com pluralidade dos sócios, seja ela uma sociedade limitada unipessoal, sem a necessidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí pelo carinho de vocês. Espero ter esclarecido essa, entre aspas, polêmica aí dessa decisão do TJ de São Paulo com essa decisão do STJ envolvendo a penhora de cotas na sociedade limitada unipessoal. Um grande abraço para vocês.